Bom, vamos começar a aula então. Boa noite. A gente vai falar hoje sobre interface e ergonomia. Interface e ergonomia. A ergonomia estuda a relação entre três elementos: o usuário, o software e a tarefa a ser realizada. A gente não costuma utilizar o termo ergonomia para avaliar a qualidade do software. A gente está mais acostumado a usar o termo ergonomia quando a gente fala de móveis, né? Um móvel ergonômico é aquele móvel que se encaixa perfeitamente à constituição física do usuário, de forma que o usuário não tem nenhum tipo de dificuldade em utilizá-lo. Então a gente pode passar aqui para a questão da qualidade do software o mesmo conceito. A ideia é que um software ergonômico seja aquele que se encaixa perfeitamente na funcionalidade que o usuário precisa. E um dos conceitos que tem a ver com isso é a usabilidade. A usabilidade é um componente importante de um modelo de qualidade, pode ser mesmo essencial no caso de sistemas críticos em que um erro de operação pode ter consequências severas. Então vamos começar com o conceito de usabilidade, que é uma das características mais marcantes de um software. A interação entre o programa e o usuário exerce influência determinante sobre a impressão da qualidade percebida. Embora outros fatores como precisão ou segurança possam ser de importância particular em uma determinada aplicação, problemas com o uso de um software devem ser tratados com atenção pelos desenvolvedores. Um usuário frustrado ou mesmo irritado pela sua experiência com o programa certamente desempenhará mal suas funções. Ainda mais grave, há casos de programas abandonados pelos usuários por serem difíceis demais para operar. O mesmo software pode ser percebido por utilizadores de maneiras diferentes, em função do contexto do uso. Então, se a gente estiver falando de um editor de texto, por exemplo, ele dará impressões diferentes de usabilidade a uma pessoa que deseja cumprir essas duas tarefas: escrever uma carta de uma página contendo apenas texto e escrever um documento de dezenas de páginas contendo fórmulas e figuras. Fatores psicológicos e fisiológicos também compõem o contexto de uso, como motivação, nível de atenção, agilidade ou cansaço. Por esse motivo, o estudo da interface e a ergonomia de utilização são fortemente baseados na área de psicologia. A gente vai discutir alguns aspectos importantes sobre o assunto e procura apresentar algumas ideias simples que desenvolvedores podem aplicar em seus programas. A maioria dos softwares em uso atualmente apresenta interfaces gráficas. Hoje em dia, todo software tem interface gráfica, né? Essa característica começou a surgir nos computadores da década de 80 e dependeu de avanços de tecnologia para se popularizar a partir da década de 90. Década de 90 por quê? Por causa do surgimento do Windows, que se popularizou, né, quando passou a ser o software padrão nos PCs. Os primeiros computadores de arquitetura PCXT apresentavam apenas interfaces de modo texto. Cada caractere representado por um código ASCII na memória era mostrado no monitor do vídeo por um circuito adaptado a essa função. Comparativamente, o modo gráfico é muito mais complexo. Os caracteres devem ser desenhados pixel a pixel e depois o conteúdo da memória de vídeo é apresentado no monitor. O que a gente tem aqui, então, é um aumento exponencial da complexidade do software. Antes você tinha uma tela, que era uma tela monocromática, com 24 linhas e 80 colunas. E você não tinha como fugir disso. A partir do momento que você passou a ter uma interface gráfica, a problemática da interface para o desenvolvedor aumentou muito. Porque agora ele tem que pensar no tipo do texto, no tamanho do texto, se é negrito, se é itálico, se é sublinhado, a cor do texto e em qual posição da tela aquele texto vai aparecer. Então aumentou muito a complexidade da interface. O usuário atual acha completamente normal mover de lugar na tela
uma janela gráfica de tamanho 600 por 600 pixels. Contudo, em modo TrueType, isso corresponde a transportar mais de 1 megabyte de dados a cada movimento do mouse, bem mais do que toda a memória disponível nos primeiros PCXT. E aqui vai falar sobre a capacidade de memória de uma placa GeForce, lançada em 2005, que tem 300 milhões de transistores funcionando a 400 MHz. Bom, se essa placa de 2005 já era muito potente, imaginem as placas gráficas que existem hoje em dia, né? Além do vídeo, outros dispositivos de interface também continuam a evoluir. O próprio protótipo de mouse, por exemplo, foi construído entre 63 e 64. O dispositivo foi embutido em um bloco de madeira talhada e possui um único botão. Tem uma imagem aqui mostrando o protótipo do primeiro mouse. Olha só. Professor. Oi, pode falar, Adriele. O porquê que as pessoas que estão criptografando moeda estão usando muito placas de vídeos? Que teve até um meme de uns jogadores que eles estavam falando que o povo estava fazendo isso com moeda e as placas de vídeo estavam tendo um aumento muito grande, porque estava tendo uma procura também maior. Por quê? Porque você fazer o cálculo. Criptomoeda. Você já ouviu falar do termo mineração de criptomoeda? Mais ou menos. Então, mineração de criptomoeda é o seguinte: para você encontrar um número, porque a criptomoeda nada mais é do que um número gerado através de um certo algoritmo. Essa criptomoeda, para ser encontrada, ela precisa ser minerada. E minerar significa fazer o quê? Você rodar uma infinidade de algoritmos matemáticos muito, muito pesados. Esses algoritmos matemáticos, se for rodar num computador normal, são algoritmos que vão demorar dias para conseguir chegar a encontrar uma criptomoeda. Mas se você rodar isso numa placa de vídeo super potente, você consegue acelerar o processo. E aquilo que demoraria dias passa a demorar horas. Entendeu? Então, o uso da placa de vídeo é para que você consiga acelerar o processo para poder encontrar mais rapidamente criptomoedas. Então, os mouses mudaram para oferecer várias vantagens aos usuários. A forma do dispositivo é adaptada para ser confortável ao manuseio. Mouses sem fio utilizam transmissões por rádio e deixam mais organizado o espaço de trabalho do usuário. Os mouses óticos analisam sequências de imagens para determinar a movimentação e etc. Um novo passo foi dado com os sistemas de rastreio de movimento de olhos, eye tracking. Esse tipo de interface é útil em certas condições militares, aplicações militares, como seleção de alvos por um piloto, mas é de extrema importância também nas aplicações civis, como, por exemplo, o uso para pessoas de graves dificuldades motoras. Existe a possibilidade de interação por meio da fala com os computadores. Hoje isso é muito comum, né? Em 2005 era comum a utilização do software. Eu cheguei a utilizar o software via voz, que eu tinha muito texto que, em vez de digitar, eu queria dar entrada no computador de uma forma mais eficiente, mais rápida, para poder digitar apostila, esse tipo de coisa. E eu usava o via voz para isso. Você falava com o microfone do computador e ele ia escrevendo o texto para você. Hoje em dia isso daí chega a ser, como direi, jurássico, né? Porque hoje em dia a gente tem esses pequenos computadores. Com isso, a interface oral poderia substituir ou complementar os teclados e as telas sensíveis a toque em terminais bancários e quiosques de informação. Então, finalmente, interfaces baseadas em análise de sinais cerebrais estão em estudo há algum tempo. O que ele está querendo mostrar aqui para a gente é que a interface gráfica foi uma evolução importante que aumentou a dificuldade de se produzir software. Só que isso vem no crescendo. Você, além da interface gráfica, você passou a ter o mouse. Depois do mouse, você passou a ter comandos de voz. Agora você já tem comandos cerebrais. É uma possibilidade. Então isso só dificulta o trabalho de quem? Do desenvolvedor, né? Vai piorando o trabalho do desenvolvedor, vai ficando mais difícil. O princípio básico da ergonomia é investigar se um dado produto está adaptado para o ser humano.
Ao fazê-lo, é preciso levar em consideração o contexto do uso. Deve ficar claro que não apenas as tarefas determinam o contexto do uso. O hardware utilizado, o sistema operacional, os periféricos disponíveis, ou seja, todos os elementos que participam da realização da tarefa devem ser ponderados na avaliação. O modelo ISO 9126, mencionado no capítulo 11, divide a usabilidade em 4 itens. Então, usabilidade é um conceito combinado de 4 itens diferentes: atratividade, compreensibilidade, aprehensibilidade e operabilidade. Essa classificação permite orientar uma avaliação pelo uso de métricas, questionários ou observação dos usuários. Outra maneira de subdividir o assunto foi proposta por Nielsen. Então aqui a gente tem outros conceitos que julgam, no caso, a usabilidade. Vamos a elas: aprehensibilidade, eficiência de uso, facilidade de memorização, isso é muito importante, prevenção de erros e satisfação subjetiva. No caso da prevenção de erros, é você poder projetar a usabilidade de um software de uma forma que o software já tem embutido uma série de prevenções a erros em relação ao usuário. Então você não deixa, por exemplo, ele entrar com uma data, vamos dizer assim, que seja um software de agenda para você marcar um evento futuro. Ele não vai deixar você entrar com uma data que seja anterior àquela atual. Quer dizer, pequenas checagens que você previne que o usuário faça besteira dentro do software. E a gente sabe, se tiver uma brecha para o usuário fazer besteira, ele vai encontrar. Por quê? Porque ele vai usar o software muito mais do que você. Às vezes ele vai usar o software durante anos. Ou seja, vai usar o software muito mais do que quem desenvolveu. Ele vai achar os erros de interface embutidos, caso fique algum lá sobrando, né? A importância de uma interface correta. A disponibilidade de maior poder de processamento trouxe a possibilidade de realizar tarefas mais complicadas, significando interfaces contendo um maior número de informação. Os programas que realizam funções complicadas são operados provavelmente por usuários qualificados. Isso não impede, contudo, que falhas no projeto da interface possam ocasionar dificuldades no uso do software. Temos, por exemplo, o controle de uma aeronave. Há softwares, sobretudo na aviação militar, que podem compensar automaticamente o vento enquanto o piloto manobra. Apesar do grau de automação, tais sistemas não podem ser operados por usuários sem conhecimento técnico dos parâmetros envolvidos, como a dinâmica, no sentido que lhe é dado pela mecânica, de funcionamento de tais veículos. Se os usuários de software de controle de aeronaves devem estar preparados para operar os programas, seria lógico que o contrário também fosse observado, ou seja, que os sistemas deveriam dialogar corretamente com os pilotos. Infelizmente, esse requisito, que é bastante complexo, não é sempre garantido. As consequências de um erro de projeto de software, neste caso, são muito sérias. Em aplicações como o software usado em aeronaves, usinas nucleares ou aplicações militares de maneira geral, o projeto da interface precisa de uma atenção muito especial. Um dos aspectos importantes a considerar é o cognitivo. Enquanto no passado um piloto de avião deveria compreender o funcionamento de uma máquina, hoje em dia deve-se somar a isso a compreensão da lógica do sistema informatizado que controla o veículo. Muitos relatórios de acidentes aéreos mostram que nem sempre a lógica do software concordava com a lógica do piloto. E aí a gente fala sobre uma coisa que na época que esse livro saiu não existia e hoje existe, que são cada vez mais comuns os softwares de direção de veículos, né? A gente tem uma verdadeira corrida hoje em dia por várias empresas, quase todas as grandes empresas tecnológicas, né? As big techs, como se fala, correndo atrás de um nicho de mercado que é embutir dentro dos carros um software de reconhecimento automático, né? Um dos autores do livro tem um amigo que foi representante comercial e, por isso, viajava constantemente. Toda manhã ele se preparava para ir ao trabalho, planejava as empresas a visitar, ia até o carro, abria o capô, borrifava a gasolina na entrada do carburador, porque o veículo era antigo e era álcool, e dava partida. Enquanto o motor aquecia, ele tinha tempo de voltar para casa e lavar as mãos. Durante muito tempo, programadores de computação exigiram do usuário um trabalho semelhante ao do indivíduo da nossa história.
no sistema Linux, várias tarefas de configuração e instalação exigiam a manipulação direta de arquivos espalhados em vários pontos do sistema. Embora a configuração ainda possa ser feita assim, atualmente existem interfaces como o Ubuntu, por exemplo, né, que é a mais, acredito que é a mais popular dela e a mais legal de utilizar, que escondem tais detalhes do usuário e permitem maior conforto e produtividade. Assim como usuários de carros não deveriam preocupar-se com detalhes a respeito de carburadores ou ruídos estranhos no motor, os usuários de computador também deveriam ser poupados de uma série de tarefas que não lhes cabe resolver. Isso se justifica pelo simples fato de que eles compraram um computador para simplificar seu trabalho e não para torná-lo mais difícil. Uma das razões que torna esse objetivo não trivial é o grande número de funcionalidades disponíveis ao usuário. Para exemplificar, o software de configuração de uma impressora de uma marca conhecida é dividido em 6 janelas: propriedades gerais, configuração da página, marca d'água, efeitos especiais, perfis de uso e manutenção. Cada janela contém, por sua vez, vários subitens que permitem configurar as várias funcionalidades da impressora. Muitas vezes, a tarefa de criar uma boa interface consiste em organizar um grande número de informações de maneira a torná-la facilmente compreensíveis e utilizáveis. Nesse sentido, uma boa prática é a interface adaptativa ou customizável, presente em alguns softwares, em que o usuário pode escolher entre uma interface contendo apenas funções mais utilizadas e uma interface completa contendo todas as operações fornecidas. Um exemplo é o software de comparação Zip, nossa, isso é velho, que oferece tal recursos. Organização de tarefas. Além dos aspectos ligados à comunicação com o usuário e também aspectos estéticos, outro ponto crucial do projeto de interfaces é analisar como a tarefa pode ser executada utilizando o programa. Essa é a primeira etapa do projeto de uma interface. Uma boa interface deve levar logicamente à realização da tarefa, idealmente sem que o usuário precise pensar na utilização do software. Um bom exemplo dessa filosofia é esse software gratuito aqui, BMP to JPEG, que converte um arquivo BMP para o formato JPG. Ao acionar, o usuário vê no monitor uma única tela do programa contendo uma mensagem simples e nenhum comando. A mensagem simples que está aqui é a seguinte: arraste pastas ou arquivos para o formulário para converter de bitmap para JPEG. Uma interface bem simplesinha, né? Bem tranquila, não tem botão nenhum, vocês podem ver. Infelizmente, é raro que um programa de computador realize uma única tarefa. Normalmente, o software serve para automatizar diversos problemas complexos que podem ser decompostos em subtarefas. Ao projetar a interface, os desenvolvedores devem estar atentos a essa decomposição e, principalmente, a maneira como o utilizador do programa pode combinar as diversas funções para atingir um determinado objetivo. Então percebam que uma das primeiras tarefas para você projetar uma interface é você separar e categorizar as diversas funções que o software vai executar. Isso é o primeiro passo para você montar uma interface de um software. Vamos considerar um exemplo hipotético de uso de um telefone celular. Um vendedor deseja se comunicar com um cliente, mas não recorda o número do telefone. Ele decide consultar a agenda embutida no seu aparelho. Antes de concluir a consulta, porém, lembra que o cliente solicitará um prazo de pagamento. Ele consulta então o calendário embutido no celular para poder sugerir a data de pagamento inicial. Também faz um rápido uso de calculadora para saber as taxas de desconto que pode oferecer ou não. Finalmente, volta à agenda para realizar a chamada. Essa situação evidencia a necessidade de acesso fácil a várias aplicações embutidas no aparelho. Uma interface carregada de menus, obrigando a navegar muito tempo e aplicar vários comandos de seleção, fará o equipamento perder a capacidade de auxiliar o usuário. Um exemplo claro disso foi vivido por um dos autores quando abordado por um aluno. Professor, o senhor tem uma calculadora para emprestar? Não, o seu celular está aí sobre a mesa, não tem calculadora? Sim, mas eu não sei acessá-la. Caramba, esse aluno merecia um 0, né? Se bem que o texto é de 2005. Projeto centrado em tarefas. Dividir problemas em subproblemas não é propriedade exclusiva de programadores de computador, engenheiros ou matemáticos. Combinar subtarefas para atingir um objetivo é algo que se faz cotidianamente. Pensar as interfaces dessa forma pode ser, então, uma maneira natural de projetá-las.
Tal situação pode ser exemplificada com o software de administração de hotel. Para efetuar uma reserva é preciso consultar a disponibilidade de quartos, verificar o preço, confirmar a reserva. As 3 operações podem ser feitas encadeadamente, ou seja, uma atrás da outra, mas também elas são úteis separadas. A interface pode então operar em 2 modos, apresentando esse fluxo de ações explicitamente ou permitindo que cada uma das subtarefas seja realizada independentemente uma da outra. O problema de análise e projeto de uma interface pode ser abordado de maneira organizada. Um exemplo da metodologia sugerida por Dipper e Stanton consiste em seguir estas etapas. Primeiro, identificação. É preciso descobrir o que os usuários do sistema precisam fazer. Para isso, pode-se empregar etnografia ou utilizar entrevistas, ou seja, fazer levantamento de requisitos que a gente já conhece, né? Descrição. O analista deve preparar uma descrição de cada tarefa que os usuários vão realizar. Ao escrevê-la, é imperativo dizer que o usuário quer fazer, mas não como ele o fará. Validação. As descrições devem ser analisadas e validadas pelos usuários, sabendo que é, a partir delas, que o sistema será desenvolvido. Os usuários devem compreender as consequências de alterações futuras nas descrições das tarefas. Definição do usuário. Nessa etapa, decide-se o perfil do usuário para o qual o sistema será desenvolvido. Isso implica determinar com precisão quais pré-requisitos necessários para operar o sistema, como, por exemplo, conhecimento técnico da tarefa ou do uso de computadores. Definição das tarefas. Dentre todas as tarefas relacionadas, é preciso determinar quais serão implementadas ou não. Projetar usando cenários. Um cenário de uso pode ser um pequeno relato obtido com o uso da etnografia, descrevendo um usuário típico ou uma tarefa que ele resolve em seu ambiente de trabalho. A interface é o cenário. A avaliação por encenação ou utilização. Com o software implementado, ou ainda melhor, utilizando um protótipo, a interface é testada de acordo com as descrições das tarefas. Em inglês, utiliza o termo walkthrough. O avaliador passeia pela interface, simulando a execução da tarefa e avaliando a adequação do projeto. Uma coisa que não foi falada aqui, mas talvez o texto fale mais para baixo, eu já vou me adiantar, porque vai que o texto não fala sobre isso e eu acho uma coisa importante. Quando a gente pensa na definição das tarefas, a gente também tem que definir quais níveis de acesso dos usuários poderão acessar quais tarefas. Porque certamente um software um pouco mais complexo, ele vai exigir tipos de usuários diferentes, aquele usuário que não sabe nada, que ele só vai entrar numa telinha e digitar um negócio, ele nem sabe o todo. Botaram ele para fazer aquilo e só, ele não precisa saber de mais nada. O usuário mais ou menos, que tem acesso a um ou outro relatório, ou o usuário mais avançado, que acessa e configura o sistema sozinho por conta dele. Então, essas questões de nível de acesso combinado com definições de segurança das tarefas, de quem pode acessar qual tarefa, são importantes também. Aqui não foi falado, por isso que eu estou me adiantando. Vai que não é falado lá para baixo, então já me adiantei. E aqui está dizendo que existem ferramentas específicas para auxiliar o estudo do projeto de interface. Eu não vou falar muito sobre essas tarefas, sobre essa ferramenta, porque ela é muito antiga, né? No caso aqui está mostrando caminhos, um grafo mostrando os caminhos possíveis das funcionalidades de um software. E essa teoria aqui, chegamos à teoria de Miller, que é muito legal. Essa teoria aí, eu levo ela muito a sério. E eu uso ela no meu dia a dia. Um célebre artigo de 56, veja, 56, hein? Discute um resultado que se tornou uma heurística bastante usada no projeto de interfaces, a regra 7 mais ou menos 2. As conclusões de Miller traduzem-se na prática em limitar o número de escolhas. A qualquer instante de uma interação com o programa, um usuário deve manipular um número de itens entre 5 e 9. Então, por isso que é 7 mais ou menos 2. Mas qual a lógica que sustenta essa regra? Diversos experimentos foram realizados para medir a capacidade dos seres humanos de discriminar informações diferentes, como auditivas, visuais ou táteis. Em seu artigo, Miller menciona inicialmente experiências
com tonalidades de som, relatando que, em média, pessoas sem treinamento musical podem identificar, sem errar, uma entre 6 tonalidades diferentes. Esse dado pode ser traduzido no conceito de largura ou capacidade de canal. Para fazer uma escolha entre N possibilidades, são necessários log de 2N bits. Logo, 6 sons representam uma capacidade de um canal de 2.58 bits. Miller apontou um resultado médio de 2,8 bits, o que equivale à possibilidade de discriminar, em média, 7 itens diferentes. Vejam que eles estão tentando definir a amplitude de um canal que é, na verdade, o canal do nosso cérebro, de entendimento do nosso cérebro, né? De maneira semelhante, ele discute um parâmetro para a memória de curto prazo. O resultado obtido é, novamente, 7 itens. Como fato, a primeira frase do artigo é: meu problema é que eu tenho sido perseguido por um inteiro. O Miller está dizendo que tudo quanto é experimento que ele fez para tentar determinar qual a capacidade da nossa memória de curto prazo, ele estava chegando sempre no mesmo número, 7. Naturalmente, o trabalho de Miller gerou e continua gerando vários debates, mas um fato inegável é que colocar limites na complexidade da interface é benéfico para os usuários. Não por acaso esse princípio é aplicado pelos próprios desenvolvedores ao fragmentarem a estrutura de um sistema em módulos. Outras perspectivas de análise consideram, por exemplo, a maneira como as pessoas agrupam informações. Uma hipótese é que isso seja feito de maneira top-down, ou seja, do genérico para o particular. Esse conceito pode ser aplicado para organizar a estrutura de menus e submenus de um programa. A representação hierárquica adotada pelos DFDs, diagramas de fluxo de dados, que a gente vai falar na próxima aula, é um exemplo claro da aplicação da técnica no caso do próprio desenvolvimento do sistema. Eu acredito que vocês devem ter visto, mesmo que vagamente, diagrama de fluxo de dados na disciplina de engenharia de software. Tá? Uma maneira prática de auxiliar um usuário é guiá-lo durante a execução de uma tarefa, usando assistente. Essa técnica é particularmente útil quando o emprego do programa não é completamente claro. Por exemplo, quando é utilizado pela primeira vez. Os assistentes, ou wizards, tornaram-se comuns para a instalação de programas, mas isso não esgota suas possibilidades de aplicação. Por exemplo, o editor de texto Word provê um assistente para a criação de vários tipos de documentos, como calendários ou agendas de reunião. A interface, nesse caso, faz uma série de perguntas ao usuário, como o estilo de calendário desejado, a faixa de datas desejada e outras opções. Ao final do processo, um documento contendo o calendário é gerado. Então, observe aqui que o que a gente está vendo aqui são aqueles wizards, ou assistentes de instalação de software, né? A gente, geralmente, quando vai instalar o software, a gente encontra um assistente desses que vai guiando a gente no processo passo a passo. Vários ambientes de desenvolvimento, como o Visual Microsoft Studio, oferecem assistentes que automatizam algumas tarefas de escrita de código. Um desenvolvedor pode simplesmente escolher diversas opções, descrevendo as principais características do programa. O assistente gera um projeto contendo as bibliotecas necessárias e os esqueletos de código. Com isso, o programador deixa de escrever uma certa quantidade de texto bastante repetitivo e pode se concentrar no problema a ser resolvido. Outro tipo de interface que nos interessa muito, as interfaces programáveis. Para permitir o máximo de flexibilidade para a composição de tarefas, existem sistemas que oferecem ao usuário final certos recursos de programação. Essa seção apresenta duas possibilidades de implementação dessa funcionalidade. O método mais simples de programação de interface consiste em permitir que o usuário defina macros. Vocês já ouviram falar em macros de Word, macros de Excel, etc. Macros de VB, Visual Basic. Em geral, uma macro é apenas um conjunto de comandos gravados. Ao ativá-la, o usuário causa uma execução de cada comando na sequência que foi registrado. A utilidade das macros pode variar de simplesmente economizar interações com a interface até permitir a automação de uma tarefa longa e repetitiva. Por exemplo, o Photoshop pode se programar uma macro para executar certas operações sobre uma imagem,
como mudar a resolução ou aplicar filtragem de ruído. Posteriormente, pode-se aplicar a macro a todo um conjunto de arquivos. Como frequentemente operações de tratamento de imagem são demoradas, as macros, neste caso, são particularmente úteis. Uma maneira simples de permitir ao usuário criar macros consiste em ativar um gravador de macros e executar as ações desejadas. Ao final, ele pode atribuir um nome à macro ou associá-la a uma tecla de atalho. E isso você consegue em qualquer software do Microsoft Office, né? Uma forma mais sofisticada de programação de interface consiste em fornecer ao usuário uma verdadeira linguagem de programação. Essa opção está disponível, além de macros já discutidas, no conjunto dos softwares Microsoft Office. Em aplicativos como o editor Word, o usuário pode escrever programas completos utilizando uma linguagem de programação. É possível acessar todas as funções internas de cada programa. Por vezes é possível acessar a API do sistema operacional. Embora o recurso não seja muito empregado por os usuários finais, permite que sejam desenvolvidas ferramentas por terceiros, integráveis às aplicações originais. Muito bem, então a gente encerrou uma parte aqui que falava sobre as possibilidades de organização de tarefas dentro de um software, né? São coisas que a gente tem que levar em conta quando a gente for desenvolver as nossas interfaces dos softwares que a gente for fazer. Agora, a gente vai falar sobre elementos de projetos de interface. E o primeiro deles é o vocabulário. Antes do advento das interfaces gráficas, os usuários de computador eram obrigados a aprender uma língua especial para dialogar com a máquina. Assim, um secretário encarregado de digitar um memorando na década de 80, ao utilizar um computador munido do DOS, deveria ser capaz de compreender perfeitamente o texto abaixo. Então, aqui é um comando onde ele renomeia o nome de um arquivo com um nome novo, cria uma pasta, copia os documentos para dentro da pasta, fazendo verificação, e, de novo, ele renomeia a extensão do arquivo. Os usuários do sistema Linux ainda hoje não estão totalmente a salvo de conhecer comandos. Estão sim. Hoje em dia, com Ubuntu, você não precisa, se você não quiser, você não precisa aprender comando de linha de jeito nenhum. As interfaces gráficas reduziram a quantidade de informação que os usuários precisam dominar. Com alguns cliques do mouse é possível executar as mesmas ações indicadas pelos comandos de DOS, obtendo diversas vantagens. A utilização do computador é mais intuitiva, o treinamento é mais curto, a operação é mais confortável, realizada mais depressa e existem menos possibilidades de erro. O uso de interfaces gráficas não elimina totalmente a necessidade de troca de informações escritas com usuários. Embora o uso dos programas tenha sido facilitado, ainda há várias possibilidades da comunicação não ser efetuada adequadamente. Considere, por exemplo, a mensagem apresentada na figura 13.5. Olha só essa mensagem. Houve a tentativa de leitura do ponteiro perdido, com ponteiro perdido, propriedade, nome. Dificilmente o usuário conseguiria extrair alguma informação útil dessa mensagem que está aí. Alguns indícios de informações técnicas, como ponteiro perdido e propriedade, mas que não contribuem para que o problema possa ser corrigido. O vocabulário utilizado deve ser adequado ao usuário. Uma vez que um programa pode ser operado por muitas pessoas diferentes, um princípio razoável de projeto é utilizar o vocabulário mais simples possível. Essa decisão não afeta apenas menu e janelas de interface, mas todos os componentes com quais o usuário interage. Mensagens de aviso e erro, sistema de ajuda, manuais de instalação e operação. E eu vou além. O vocabulário utilizado em um software que vocês forem produzir, ele tem que ter o vocabulário do usuário e não o seu. Então, se é um software para supermercado, você tem que fazer pesquisa para aprender quais são os termos que o supermercado utiliza. Se é um software para contabilidade, vocabulário do contador. Se é um software para laboratório de análises clínicas, vocabulário dos profissionais de análises clínicas e assim por diante. Tá? Cores. O espaço existente para a interação de um programa com seu usuário é bastante limitado. A apresentação de informações é feita em uma tela pouco maior do que uma folha de papel comum. Exceto pelo uso eventual de sons,
Toda a passagem de informação se faz nessa pequena área. O uso de cores oferece uma vantagem de espaço. Na mesma área da tela, é possível apresentar uma maior quantidade de informação. Por exemplo, em uma lista de itens de estoque, pode-se empregar cores para representar a disponibilidade de cada produto da seguinte forma: amarelo, estoque baixo, vermelho, não disponível. Uma forma de apresentar informação economiza a área de tela e é interpretada instantaneamente pelo utilizador. O usuário pode aplicar um filtro mentalmente, por exemplo, verificar os itens que estão na cor amarela para providenciar sua compra. Cores permitem classificar informação, mas para que isso funcione corretamente é preciso considerar alguns aspectos. Quer dizer, cor é muito bom, mas também pode gerar problema. Vamos ver se eles falam aqui todos os problemas que eu conheço, muitos deles na prática. Assim como ocorre com os demais elementos da interface, o significado associado a cada cor deve ser estabelecido de maneira que não exista nenhuma possibilidade de confundir o usuário. Vermelho significa atenção, problema, não é? Então, vermelho não pode significar no seu software, tá tudo bem. Né? Então, existem algumas coisas que são clássicas em relação à sinalização, com relação à semântica associada a essa cor. Continuando o exemplo do controle de estoque, suponha que fosse preciso diferenciar fornecedores em uma lista. Não seria razoável utilizar amarelo para aqueles que fazem as entregas mais rápidas. Com isso, uma mesma cor teria sentidos diferentes em duas telas. Ela tem um sentido negativo na tela de estoque e positivo nessa tela de fornecedores. Por outro lado, escolher uma nova cor como o verde poderia resultar em uma interface confusa, muito carregada de códigos diferentes. E lembrando, a gente só pode ter 7, mais ou menos 2 elementos na tela. A combinação de cores também deve ser estudada. Existem pelo menos 2 aspectos a considerar, o estético e o funcional. O aspecto estético pode contribuir com fadiga e mesmo irritação do usuário. Funcionalmente, as escolhas devem contribuir para a comunicação. Por exemplo, jamais usar uma mensagem de alerta em cor laranja sobre um fundo de tela amarela. Você não vai conseguir enxergar nada. Finalmente, é preciso lembrar que aquilo que funciona bem em um protótipo, em laboratório, pode ter um resultado totalmente diferente na prática. Basta imaginar que, além de possuir um monitor de muito baixo contraste de iluminação, o usuário possa ser daltônico, e aí muda tudo. Né? A acessibilidade hoje em dia é uma questão muito, muito importante. Gráficos e ícones. Agora, antes de falar de gráficos e ícones, eu preciso falar sobre essa história de cores. Se você começa a classificar vermelho é atenção, vermelho está faltando estoque, atenção é que estoque, amarelo é para estoque mais ou menos, o branco é para estoque disponível, o verde é para quando o fornecedor tem capacidade de entregar, o azul é para quando eu já fiz o pedido do estoque, o roxo. O que eu estou dizendo para vocês? A memorização das cores ela é limitada também. Não adianta você começar a encher a tela de simbologia de cores e fazer com que o usuário tenha que ter pregado no monitor ao lado uma tabela com o que significa cada cor. Gráficos e ícones. As imagens podem ser veículos muito eficientes para transmitir informação ao usuário. São atrativas e podem tornar a experiência de uso de um programa mais agradável. Imagens chamam a atenção muito mais facilmente do que mensagens, mesmo com o uso de cores. Quando é preciso reduzir a possibilidade de que o usuário responda mecanicamente a uma janela de diálogo, uma imagem é um recurso muito indicado. E aqui está mostrando uma imagem de um software antivírus que detectou um vírus. Então, observem que o tamanho da letra da mensagem e a presença daquele monstrinho do lado, ela chama atenção. E essa janela você não consegue deixar de perceber. Né? Representar operações por meio de ícones é um dos usos das interfaces, visto que permitem reduzir a área da tela necessária para fornecer comandos ao usuário, e já formam um vocabulário aceito internacionalmente.
Algumas vezes pode ser conveniente criar ícones específicos para uma aplicação. Ao fazê-lo, deve-se observar que uma imagem só é adequada se for sempre interpretada corretamente pelos operadores. É recomendável fazer avaliação preliminar com eles e estar atento às suas opiniões. Animações. A apresentação de objetos ou textos animados é uma forma muito eficaz de atrair a atenção do usuário. Algumas vezes pode-se incluir, com a animação, a emissão de sons. Dada a força desse efeito, é bom utilizá-lo de maneira econômica. Uma interface repleta de objetos animados ou um programa que utiliza animações ao apresentar cada diferente informação acaba tendo o efeito oposto ao desejado. O usuário ficará distraído. Um projetista não precisa empregar recursos muito avançados para obter um resultado positivo. Por exemplo, uma simples mensagem que pisque na tela é suficientemente interessante para despertar a atenção. Essa figura aqui, embaixo, de Borland C++ Builder, um timer incluído em um formulário configurado com intervalo de 250 milissegundos. Aqui o timer. A programação do Microsoft Visual Studio depende da criação de um timer no código. A implementação em Java pode ser feita utilizando uma thread. O método run faz-se a mudança de cores na mensagem intercalando pausas, como por exemplo, aqui é a mudança de cores no Java. A chamada delay 300 milissegundos faz uma pausa e deve ser programada assim, no Java ainda. Então aqui ele está mostrando como que você pode fazer animações dentro do software. E a gente pode usar som também. A aplicação mais evidente de sons em uma interface é chamar a atenção do usuário como a ocorrência de um problema que requer sua interferência. Mas, além disso, sons podem ser utilizados para fornecer feedback sobre a realização de comandos e, no caso de jogos, para reforçar ao usuário a sensação de estar imerso em um ambiente virtual. Pessoas têm sensibilidades diferentes a comunicações visuais e sonoras. Ao utilizar simultaneamente dois canais para comunicar-se com o usuário, o visual por meio de uma imagem e o sonoro emitindo um aviso pelo alto-falante, uma interface pode obter um nível de atenção maior. Um usuário cansado, após horas de trabalho, pode ter tendência a responder automaticamente a perguntas do programa, clicando sem pensar sobre as janelas de mensagens que se abrem. O uso de sons para distinguir diferentes tipos de mensagens pode reduzir a possibilidade de confusão entre uma janela com uma mensagem de alerta e as janelas comuns pelas quais o usuário passa dezenas de vezes durante o dia. Um segundo aspecto interessante dos sons é que eliminam a necessidade do usuário consultar a interface para obter uma informação. O programa se dirige ao usuário e não ao contrário. Exemplos: avisar sobre o término de cálculos demorados, alertar sobre a chegada de uma mensagem, avisar que a operação como a gravação de um DVD terminou. Em tais casos, o uso de alertas sonoros permite que o usuário realize outra atividade em vez de obrigá-lo a consultar a interface periodicamente para examinar o andamento do trabalho. Outra possibilidade de sons é oferecer feedback sobre a operação da interface. Exemplificando, é comum em equipamentos como câmeras fotográficas, calculadores e PDAs indicar o acionamento de um botão por um bip. A utilidade do som é indicar ao usuário que o comando foi recebido pelo equipamento, pois existe a possibilidade de falha do botão. Uma interface silenciosa leva, em geral, o usuário a questionar-se se o programa entendeu que o comando foi fornecido. As interfaces de computador resolvem esse problema fornecendo um feedback visual. Por exemplo, aqui dá para ver claramente que o botão 2 foi pressionado, foi acionado. Agora, o uso de sons pode ser às vezes irritante e inconveniente. Por essa razão, os programas que fornecem esse tipo de feedback permitem, em sua maioria, que os usuários possam customizar o seu acionamento. Cabe comentar que, além dos canais visuais e auditivos, uma terceira forma de feedback também existe, as interfaces ápticas. Isso a gente vê muito nos celulares de hoje em dia. Provavelmente o primeiro exemplo desse tipo de interface
tenham sido joysticks com retorno. Tais dispositivos contêm motores que podem opor resistência ao movimento do usuário ou provocar vibrações. Uma aplicação óbvia é um simulador de pilotagem de carro, por exemplo. E, finalmente, então, depois de ter passado por esses diversos elementos que a gente pode ter na interface, ou interface, a gente chega à discussão dos padrões dos projetos de interface. Padrão é sempre bom, principalmente quando você está trabalhando em equipe, né? Você pode definir todas as interações que vão acontecer com o usuário e fazer com que a equipe projete todas as interfaces seguindo o mesmo padrão, que é essencial, né? Mas a gente vai falar sobre padrões de projeto no próximo capítulo. Eles ajudam a responder um problema complexo. Como construir a arquitetura de um software? Embora a resposta em si ainda não possa ser obtida mecanicamente, os padrões ao menos indicam características desejáveis de uma boa solução. Em virtude disso, ajudam o projetista porque lhes dão pistas a respeito de como pensar sobre o problema. O mesmo conceito pode ser aplicado para o projeto das interfaces. Os padrões de projetos de interface apresentam métodos de interação com os usuários, exibindo informações, expondo funcionalidades ou solicitando entradas de dados. Permitem que desenvolvedores que não sejam especialistas no assunto possam aplicar as ideias e, possivelmente, obter soluções com qualidade. Pode-se dividir o projeto de uma interface em uma série de diferentes aspectos, como, por exemplo, encadeamento das ações para o usuário, forma de apresentação das informações, forma de atrair atenção e enfatizar informações, as funcionalidades. Os padrões de projeto de interface representam maneiras de responder aos problemas revelados em cada um desses aspectos. A seguir, alguns exemplos de padrão. Vejam que a gente tem aqui um exemplo de apresentação todo detalhe. Quando for preciso manipular uma grande quantidade de informação, pode ser útil apresentar uma visão geral e, ao mesmo tempo, um zoom para áreas de interesse. Exemplos de recursos são as vinhetas apresentadas pelo Adobe Acrobat Reader, como mostrado aqui. Então, é o programinha do PDF. Você aqui do lado tem miniaturas das páginas e você pode navegar entre as páginas. Ao clicar na página, abre a página aqui do lado. Isso é o todo detalhe. O todo são as miniaturas aqui ao lado e o detalhe é a página que está sendo mostrada no resto da tela. Direcionar o foco da atenção. Expor apenas as funções ou os dados aos quais o usuário deve ter acesso a um dado momento. Um exemplo desse padrão são os assistentes, que guiam o operador por meio de grandes quantidades de opções e operações a realizar. Outro caso consiste em desabilitar campos de entrada enquanto estes não são úteis. Então, quando você utiliza um assistente de instalação de um software qualquer, o que está sendo feito ali, naquela janelinha que vai passando por diversas etapas, é direcionar o foco da sua atenção apenas para aquele item naquele momento. Materializar conceitos é uma outra estratégia legal. Fornecer ao usuário uma impressão física de manipular objetos, como ao mudar um arquivo de uma pasta para outra, o que é exemplificado na figura que está sendo mostrada aqui. A ideia também é usada em programas de desenho em que, para fazer um quadrado, o usuário escolhe com o mouse o verdadeiro quadrado na interface. Então, a ideia é que você, na tela, coloque elementos gráficos, ou seja, desenhos, que simulem objetos da vida real. Tá? Então, quando você vê, por exemplo, no seu celular, esse ícone aqui, você clica nele, você sabe que você está acessando o quê? O relógio, não é mesmo? O que mais? Esse ícone aqui, ó. Esse ícone aqui vai te levar, ele está de ponta cabeça. Esse ícone aqui vai te levar às fotos, né? E assim por diante. Outra estratégia interessante, antecipar. Economizar ações óbvias do usuário. Por exemplo, softwares do Office, ao serem abertos, apresentam um documento em branco pronto para ser preenchido. Ao ser selecionada uma imagem dentro do documento, o editor do Word apresenta uma barra de comandos como rotação, espelhamento. Ou seja, a cada ação do usuário, o software está sempre antecipando o que ele vai precisar depois e vai se adaptando a isso.
Outra questão, a adaptabilidade, que é uma outra estratégia de melhorar a interface. Permitir que o próprio operador modifique a interface, criando atalhos para comandos muito usados ou mesmo mudando itens de posição. Deve ser possível chavear entre interfaces diferentes em ambientes compartilhados por vários usuários, bem como restaurar a interface ao seu estado original. Funções críticas devem estar sempre visíveis, eventualmente não serão modificáveis. No caso aqui, você pode ir adaptando a interface ao seu uso diário, o que é a melhor forma de você trabalhar, né, interface. Alguns padrões de projeto de interface dizem menos respeito a conceitos genéricos e se referem a funções específicas que podem ser úteis em um sistema. Então vamos ver alguns padrões que são muito específicos. Por exemplo, filtro. Permite ao usuário localizar uma informação entre um grande número de possibilidades. Um bom filtro deve ser de uso evidente e não confundir o usuário. Por exemplo, se uma lista apresenta registros filtrados de uma base de dados, por meio de um select, deve ser óbvio para o usuário que olhe para a tela o fato de que a lista não mostra a base de dados inteira. Desfazer e refazer permite que o usuário volte atrás ou repita a ação ou um grupo de ações. Os exemplos mais conhecidos são os desfazeres que a gente tem no Office, né? Autocompletar sugere, ao final de uma entrada a partir dos primeiros caracteres digitados pelo usuário, como a busca do Google, por exemplo, né? E aí, finalmente, a gente chega na questão da usabilidade. Mensurar a usabilidade de um software é uma das tarefas mais complexas na avaliação da qualidade. A noção de usabilidade de um produto tem forte dependência de aspectos subjetivos, que não podem ser quantificados pelo avaliador apenas em função de características próprias ao software, mas que depende também do avaliador em si. Por exemplo, dois usuários podem reagir de maneiras diferentes a alertas sonoros e ícones animados, com avaliações diversas a respeito da facilidade de compreensão da interface. Não apenas o gosto pessoal do usuário está envolvido em uma avaliação de usabilidade, é preciso levar em consideração fatores como conhecimento prévio, habilidades motoras e cognitivas, motivação, nível de atenção e, eu diria também, acessibilidade, né? Um tratamento adequado para a usabilidade envolve instrumentos e conhecimentos muito diversos que devem ser aplicados a um conjunto. O estudo do trabalho em si, conteúdo, dinâmica, divisão de tarefas, métodos de psicologia cognitiva, modelos mentais, percepção, memória, raciocínio, curso das ações, conceitos de semiótica, que é o estudo da lógica dos sistemas de sinais, ou seja, o que os sinais representam, é a semiótica, e os estudos, os critérios de ergonomia, como a adequabilidade e conforto. Um dos objetivos mais importantes da avaliação da usabilidade é detectar problemas na utilização do produto. CIBS propõe uma classificação em 3 níveis: barreiras que impedem completamente o usuário de completar uma tarefa, obstáculos que impedem temporariamente a progressão do usuário a realizar uma tarefa e ruídos que diminuem o desempenho do usuário ao realizar uma tarefa. A perspectiva mais evidente para o estudo da usabilidade é analisar o programa pronto, em busca dos problemas mencionados. Mas uma possibilidade mais importante consiste em projetar o software, já buscando evitar a ocorrência de tais problemas. É possível realizar uma avaliação de usabilidade com base no projeto. Se for necessário uma análise mais detalhada, pode-se recorrer à montagem de um protótipo. Uma vez que o programa seja terminado, uma nova avaliação pode ser realizada para confirmar a qualidade obtida. Outra característica de usabilidade difícil de avaliar é a atratividade. Como saber se o usuário gostou da aparência do produto? Uma perspectiva consiste em não reduzir a ideia à beleza. Deve-se avaliar a capacidade da interface atrair e manter a atenção do usuário. Segundo Sutcliffe, há vários itens que podem ser utilizados para obter esse efeito e que podem ser avaliados. Por exemplo, estilo visual consistente, facilidade de navegação na interface, uso correto de cores, profundidade, ou seja, número de planos de imagem. E aí, finalmente, critérios gerais.
Ao elaborar uma interface, a observação de alguns princípios simples pode garantir uma qualidade razoável. Os conselhos apresentados nessa sessão provavelmente não serão suficientes para obter uma solução ideal, mas servirão ao menos para evitar problemas mais sérios e mais comuns. O primeiro princípio da construção é projetar. Desenvolvedores menos experientes tendem a esquecer que as interfaces merecem um tratamento à parte dentro do software. Em seguida, ao realizar o projeto, um dos critérios gerais mais importantes é priorizar a simplicidade. O objetivo de um software é auxiliar o usuário e uma interface mal projetada, neste sentido, pode arruinar completamente tal meta. A interface deve evitar o máximo possível depender da habilidade ou da memória do usuário, ou de sua capacidade de resolver problemas. É o software que deve fazê-lo. Então, Spoke vai mais além, sugere como diretivas imaginar que os usuários, olha só que drástico, você tem que fazer o software para imaginar que os usuários não sabem ler, não sabem usar o mouse, não conseguem lembrar da interface. Embora talvez excessivamente irônica, essa lista de conselhos pode ser útil se for analisada da forma inversa. Frequentemente são os projetistas que têm dificuldades e em suas interfaces percebe-se que eles não conseguem escrever consistentemente, ou seja, escrevem mal, não conseguem dispor elementos na tela, ou seja, não têm noção de estética para colocar os elementos na tela, e não sabem organizar as funções de uma maneira lógica. Para exemplificar, mostramos uma janela com vários defeitos bastante evidentes. Os rótulos de dados que confundem com os dados de entrada, sobretudo na região central da tela. A sequência de entrada de dados foi mal projetada. O segundo campo, logo após o nome, é endereço profissional. Entretanto, é no último elemento da interface que se faz escolha entre categoria amigo e profissional. Utiliza-se ao mesmo tempo o rótulo data, de nascimento e aniversário. Além disso, os campos de entrada referentes a estes rótulos estão mal posicionados em meio a outras informações e estão distantes entre si. Então vejam a interface confusa. O endereço de profissional está aqui em cima, mas a pergunta se é um amigo, um parente ou um profissional está aqui embaixo. Então, supõe-se que, se for um profissional, o endereço profissional vai ser preenchido. Se não for, não vai. Tá certo? A cidade vem antes do CEP. O CEP tem que vir antes e mais do que isso. Se você digitar o CEP, a cidade tem que fazer a consulta sozinha e já preencher o resultado. Tá? Mas aqui para baixo vai aparecer a tela mais bem organizada. Então existem melhoras, as melhoras estão aqui. A janela mostra o caminho para acioná-la e, com base, uma mensagem fornece explicações sobre o campo atualmente selecionado. Então a janela está dividida em subjanelas agora, reduzindo a carga de informação. Lembra? 7 mais ou menos 2. Apresentado ao mesmo tempo. A subjanela, então está aqui. Ó. A gente tem 3 abas agora. A aba profissional está desabilitada. Por quê? Porque a gente só vai habilitar se a categoria for profissional, que está colocada aqui embaixo. Tá certo? O endereço, os itens de endereço foram separados numa aba endereço. Sugestões para o projeto de interface. Essa sessão é encerrada com uma série de sugestões, a maioria clássicas, de boas escolhas a serem seguidas no projeto de uma interface. Vamos aos tópicos. Primeiro, vocabulário. Isso daqui a gente pode entender como checklist que você vai fazer no final, quando for testar o seu programa, quando for testar a interface do seu programa. Tá? É um bom checklist. Vocabulário. Revise cada tela do programa verificando se não há erros de digitação ou de português e se os termos utilizados estão claros e tecnicamente corretos. Mensagens e textos. Assegure-se de que todas as mensagens apresentadas ao usuário contêm informação útil e fácil de compreender. Mensagens de erro devem, sempre que possível, sugerir como resolver o problema em vez de apenas de indicar sua ocorrência ao usuário. Textos que fazem parte do software, como arquivos de ajuda e manuais, também devem obedecer a esse princípio. Quantidade de comandos, 7 mais ou menos 2.
Reduz o número de opções disponíveis simultaneamente ao usuário e permita-lhe ter o controle sobre isso. Quantidade de dados. Evite telas sobrecarregadas de dados. Utilize janelas com abas. Consistência. Não use variações na interface sem um motivo para isso. Um botão como OK deve aparecer em todas as janelas, sempre da mesma posição. O rótulo data de nascimento não deve ser substituído por dia de nascimento em outra tela, um relatório ou a documentação. Disposição dos elementos. O conteúdo das janelas deve sempre ser bem organizado. Evite o efeito visual de sopa de letras. Torne clara ao usuário a diferença entre rótulos e entradas de dados e alinhe os elementos, evitando confusão visual. E para finalizar, navegabilidade. A sequência de apresentação de comandos ou de dados deve ser logicamente organizada e clara. O usuário deve conseguir se localizar na interface e não ter dificuldade para localizar e acionar uma determinada operação. Ao observar uma janela, ele deve saber facilmente como chegar até ela a partir do menu principal do programa. Muito bem, então chegamos ao dia 18/5. Hoje a gente falou sobre o conteúdo 11, que é a interface e ergonomia. Na aula passada a gente tinha falado sobre métricas. A tarefa de hoje, então, é muito simples. É responder o questionário 8 sobre métricas, certo? São agora 8h16, vocês vão ter aí 2 horas para responder esse questionário. Eu acredito que ele deve ter em torno de 5 perguntas apenas, tá certo? Questionário simplesinho para responder, mas presta atenção para não perder ponto, hein? Então, lembrando, a atividade de hoje é para hoje. Vocês têm até às 10h30 para fazer. Caso vocês queiram discutir alguma coisa comigo, eu vou estar aqui presente até às 10h30. Tá? Caso vocês considerem que não há nada a discutir sobre a atividade ou sobre o conteúdo que eu passei hoje, até terça que vem.